bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso projeto Lives na Madrugada. E aí, tudo bem com você? Como passou o final de semana? Tudo em paz? Tudo tranquilo? E hoje, como vocês viram lá no bannerzinho do anúncio, hoje a gente vai falar da frequência tão esperada, que é o amor. Então, sejam muito bem-vindos para mais uma live, Espero que esse tema venha de encontro ao seu coração, que você seja contemplado, que você seja contemplada com esse assunto, não é verdade? Então, hoje, é um dia muito especial, segunda-feira, semana começando, então é sempre muito bom estarmos aqui reunidos, não é verdade? E aí, a gente vai iniciando, vocês vão dando like, vão compartilhando, vão enviando o aviãozinho para mais uma pessoa, Clica no coraçãozinho e vamos começar. Então, hoje nós vamos falar de quê? De amor. Amor também é uma frequência vibracional, E aí, como a gente tem falado aqui esses dias, sobre frequência vibracional, sobre a escala das emoções. Seja bem-vinda, Shirley. A gente está aqui falando mais uma vez sobre mais uma emoção, E hoje a gente vai falar de amor. Então, quando a gente fala de amor, a gente também está falando de vibração, não é verdade? E a gente sabe, ao longo desse tempo todo que a gente vem falando de escala das emoções aqui, a gente sabe que a gente escolhe, inconsciente às vezes e às vezes não, a gente escolhe vibrar numa determinada frequência, E é essa frequência que muitas vezes a gente escolhe, que muitas vezes a gente sente ao longo do dia, que determina muitos eventos que nos acontecem, Então, tudo que acontece ao nosso redor está diretamente relacionado com a emoção que a gente está emanando, O sentimento que a gente está sentindo. E aí, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de vibração, desse sentimento, dessas emoções, a gente está falando nada mais, nada menos de que alguns eventos que a gente pode atrair ou não, Aí tem muitas vezes, algumas pessoas dizem, mas eu não acredito na lei da atração. Então, observa o que você está atraindo para a sua vida, mesmo sem acreditar, Por quê? Porque nós somos seres vibracionais. Então, aquilo que a gente emana, a gente atrai, volta de novo para a gente. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou emanando amor, não tem como não voltar amor para mim, Então, é isso que a gente tem que estar sempre ciente. E eu estou sempre falando aqui dessa questão da vibração, Tá quase acabando, a escala das emoções. A gente vai falar de amor hoje, e aí faltam mais 3 vibrações para a gente terminar esse assunto tão maravilhoso, que é a escala das emoções. Então, assim, quando a gente vibra no amor, quando a gente vibra na alegria, que são essas frequências altas, frequências elevadas, como eu sempre digo aqui, a gente está, de uma certa forma, expressando, sentimentos, eventos, emoções que são muito parecidos com aquilo que Deus nos ensinou, Porque Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é gratidão. E aí, quando a gente vibra nessas frequências elevadas, a gente tem uma conexão maior com o todo, Por isso que eu coloquei no tema da live que quando a gente está no amor, é uma frequência que nos conecta a tudo e a todos. Por quê? Porque Deus é amor. Então, sempre que a gente está nesse estado vibracional elevado, a gente para. Se a gente parar para analisar
a gente vai ver que está voltando para nós muitas coisas boas, né? Por quê? Porque a gente está num estado muito elevado de consciência. A gente está num estado elevado, onde os nossos pensamentos e os nossos sentimentos não são mais voltados para a vitimização, não são mais voltados para a questão do mimimi, né? Que a gente às vezes fala, que nós seres humanos a gente tem uma tendência a ir para o lado negativo das coisas, das situações, dos eventos. Quando a gente está vibrando essas frequências mais elevadas, a gente para com isso, né? Porque a gente já entendeu essa nossa conexão maior com o todo. A gente já entendeu que nós somos todos um, né? Que nós somos centelhas divinas. Então, que a gente precisa, de uma certa forma, enfrentar os desafios que nos é aparecido de uma nova perspectiva. Então a gente para de ficar nessa reclamação, a gente para de ficar, porque tudo acontece comigo, tudo, entendeu? A gente sai dessa frequência do mimimi e da vítima, não é verdade? Então, assim, os eventos vêm, né? As situações desafiadoras, às vezes eu não gosto nem muito de dizer os problemas, né? Eu digo que as situações desafiadoras, elas aparecem na nossa vida exatamente para determinar certas ações que a gente precisa fazer, certos aprendizados que a gente precisa ter daquela situação. Então, na vida, quando a gente enfrenta, né, com firmeza, com mais determinação, esses desafios, significa dizer o quê? Que nós estamos em uma outra frequência. Porque aí você observa, tem problemas que vêm para você, e o mesmo problema, né, o mesmo desafio está em ressonância também com outra pessoa. E aí você observa a diferença da forma como você enfrenta e da forma como aquela outra pessoa enfrenta. E isso está relacionado com o quê? Com a energia, com a nossa energia, né? Então a nossa energia, nossa vibração é deixar diretamente em ressonância com aquilo que nos aparece. Não é verdade? Não tem como, pode ter certeza, não tem como você estar vibrando no amor, na alegria, na paz, na gratidão e atrair ódio, atrair culpa, atrair vergonha, atrair medo. E são as frequências mais baixas, né, que a gente já abordou aqui ao longo das outras lives, falando sobre as outras emoções, né, que são essas emoções as emoções baixas, emoções de contração. Por quê? Porque a gente está em frequências tão inferiores, que a gente atrai esses problemas. Então, quando a gente está no amor, quando a gente está na alegria, quando a gente está na gratidão, na paz, né, o nosso redor ele fica bem diferente. Então, aquela frase que diz, mude a si mesmo, que o seu entorno muda, é muito verdade, ok? Então, assim, nós, né, a gente emite essas vibrações. Então, quando a gente emite essas vibrações, a gente recebe do universo mais motivos para termos amor, para ter alegria, não é verdade? Então, o amor ele é uma frequência muito alta. Por exemplo, o amor está numa frequência acima de 500 Hz. Né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não entende essa questão dos Hertz, é uma forma de medir a vibração. Né? Então, por exemplo, quando a gente está vibrando no amor, a gente não tem mais a frequência do ego, né? A gente não está mais fazendo as nossas ações pelo ego. A gente já está pensando em quê? Nesse amor maior, nesse amor incondicional, onde a gente procura fazer de tudo para ajudar o outro, né? Onde a gente procura fazer de tudo para estar em conexão com tudo e com todos. Por quê? Porque tudo é amor, né? Como eu já falei no início, tudo é amor. E aí eu fiquei até um pouco assustada com os números, né? Porque às vezes a gente diz assim, eu amo. É muito fácil a gente dizer que ama, não é verdade? Mas são pouquíssimas as pessoas que elas estão nesse estado de consciência, que elas estão nessa emanação tão pura que é o amor.
Então, David Hawke, né, que é o cientista que estudou as emoções humanas, ele diz que a cada 250 pessoas, uma está vibrando em uma frequência tão elevada, que é a frequência do amor. Então, assim, se a gente parar para pensar em nível de população da Terra, né, é um número muito pequeno, é uma parcela muito mínima, não chega nem a ser 1%, né, das pessoas que estão vivendo o quê? Nesse estado de consciência, nesse estado de plenitude, que é a frequência do amor. Então, quando a gente está na vibração do amor, né, a gente sabe que os outros aspectos da vida, eles estão todos conectados, né? Então, se nós estamos todos conectados, nós vivemos em um todo, então, aquilo que eu faço para mim, de bom, acaba ressoando na vida de outra pessoa. E aquilo que eu faço de bom para outra pessoa, vai também retornar para mim. A mesma coisa também com sentimentos ruins, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que se nós somos todos interconectados, nós somos todos um, né? Então, a gente precisa ter muito claro esse conceito de unidade, que nós somos centelhas divinas, que nós somos feitos em imagem e semelhança de um Deus vivo e que nós somos essas partículas de Deus, digamos assim. Então, o mal que eu faço a você, retorna para mim. O mal que você faz a outra pessoa, retorna para você. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre vibrando nas emoções do bem, digamos assim, né? Que são essas emoções de alta frequência. Amor, gratidão e por aí vai. Então, quando a gente pensa nessa questão do todo, da unidade, da integração, né, não tem como a gente pensar em egoísmo. Por isso que o ego não deixa mais. Tipo assim, o ego, ele deixa de existir. Por quê? Porque agora, quando eu penso em fazer algo, eu não estou pensando mais só em mim. Estou pensando na coletividade. Estou pensando num bem maior. Por quê? Porque eu entendi que eu faço parte de um todo. E que esse todo já é conectado comigo, né? Então a gente tem clareza dessa integridade. Olha como é complexo isso, não é? Então é muito, muito complexo. E às vezes as pessoas não entendem essa complexidade, essa conexão com o outro. Porque eu entendo da seguinte forma: se todos nós entendêssemos que nós somos um, né, que existe essa conexão, com certeza, o número de pessoas vibrando no amor, na alegria, na gratidão, seria muito maior. Por quê? Porque as pessoas já tinham entendido de que o que elas fazem para o outro retorna. E aí, às vezes, a pessoa não entende. Muita gente. Ou você acha que é uma pessoa que vai fazer o mal a alguém, ela entende esse conceito. Não entende, né? Ela não consegue. Ela está numa frequência tão baixa, que ela não consegue entender que aquele mal que ela está emanando, está fazendo para outra pessoa, vai retornar para ela de alguma forma. Que aquela reclamação que ela está emanando vai retornar de alguma forma, né? Como eu sempre digo, por isso que eu estou sempre aqui falando para vocês vibrarem na gratidão, no perdão, né? Sair dessa questão, dessa vitimização, sair desse medo. Muitas vezes a gente vibra no medo e é um medo até inconsciente, né? É um medo inconsciente. Por quê? Porque a gente não consegue pensar de maneira racional que aquele medo que a gente está sentindo, ele não tem sentido. Por isso que ele é inconsciente. Às vezes a gente está com medo de fazer alguma coisa, dá aquele friozinho na barriga, mas a gente vai lá e faz. Só que às vezes também a gente está com medo, dá aquele friozinho na barriga e a gente faz o que? A gente paralisa. A gente não sai do lugar. Não é verdade? Então a gente precisa ter clareza, até nesse medo que a gente está sentindo. Então, assim, tem umas pessoas que parecem, né? Eu não sei se vocês escutam, já ouviram ditado. Tem gente que diz assim, porque fulano nasceu com a bunda para a lua. Por quê?
porque tudo dá certo para aquela pessoa, né? E aí eu já digo o contrário, né? Eu já digo que se tudo dá certo para aquela pessoa é porque ela está emanando uma energia muito boa, uma energia muito alta. Então não tem nada a ver com sorte, tem a ver com energia, tem a ver com frequência, né? Então tem pessoas que parece que naturalmente elas são afortunadas com essa questão do amor, né? Que é dessa emanação, desse sentimento tão bom. Vive num ambiente mais harmonizado, né? Já cresceu nesse ambiente que proporciona essa vibração tão alta. Outros não, outros já estão em ambientes que são mais desafiadores, né? E a gente precisa cuidar da nossa vibração de maneira individual. Por quê? Porque mesmo diante de situações desafiadoras, mesmo diante de um contexto onde eu estou inserida, porque às vezes eu estou num ambiente que ele é muito tóxico, digamos assim, né? Às vezes é ambiente de trabalho pesado, tem a questão do ambiente familiar também, mas aí o universo, ele entende a sua vibração. Embora, né, pelo fato de nós estarmos todos conectados, sermos todos um, a gente precisa ter esse cuidado, mas aquilo que eu emano, né, é o que retorna para mim. Mesmo em situações desafiadoras, a gente precisa estar ciente disso, não é verdade? Então, às vezes a gente está num ambiente que, ao invés de a gente olhar para aquilo que a gente pode fazer, a gente fica culpando as demais pessoas. Então, isso também não é legal. A gente tem que ter cuidado, né? Por quê? Porque se eu estou culpando outra pessoa, significa dizer que eu estou vibrando uma frequência baixa, né? Então, vai retornar para mim mais motivos para que essas situações elas venham ser desencadeadas e mais desencadeadas e por aí vai, né? Então, assim, dentro de todos nós está uma vibração de amor, de alegria, que diante disso permite com que a gente interprete todas as outras situações que nos acontecem, assim também como tá as outras frequências baixas, né? Assim como tá também as outras emoções baixas. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está vibrando sempre, né? Eu estou olhando as coisas ao meu redor na lente do amor, na lente da gratidão, na lente da alegria, ou eu estou olhando tudo o que me acontece pela lente da reclamação, pela lente do medo, pela lente do ódio, pela lente da raiva. Analisa, não é verdade? Por quê? Porque é a partir dessas frequências que eu vou ter mais eventos do mesmo. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a analisar melhor o que a gente está sentindo. A gente passa a analisar melhor aquilo que a gente está emanando, aquilo que a gente está desejando para o outro. Se eu desejo paz, se eu desejo amor para o outro, retorna isso para mim também. E às vezes as pessoas não entendem, né? E elas ficam desejando mal para as outras pessoas, para um concorrente. Olha como é perigoso isso, né? Vocês que estão entrando por último, sejam todos bem-vindos. Olha como é perigoso isso. Então, não deseje o mal, porque o mal volta, né? Deseje amor. Ah, é porque aconteceu isso assim, assim, assim. Então, quando a gente está vibrando essas frequências altas, a gente sai de quê? Dessas frequências da vitimização, do mimimi, né? A gente deixa de ser mimizento. E aí a gente passa a agradecer mais. Então, deseje o bem, que o bem retorna. Não deseje o mal para as outras pessoas, mesmo que aparentemente você tenha motivo para isso, mas não faça, né? Não faça isso. Por quê? Porque vai retornar para você, né? O mal retorna. Então, deseje o bem. Vai retornar mais coisas boas para você. Às vezes às vezes você faz o bem para alguém, não é aquela pessoa que vai lhe devolver o bem, é outra pessoa. Mas pode ter certeza que vai retornar. Assim também com a mesma coisa com o mal, né? Quando a gente faz o mal a alguém, esse mal também vai retornar. Embora não seja a mesma pessoa que a gente fez, mas ele vai retornar. Por quê? Porque nós somos seres vibracionais. Aquilo que a gente emana, retorna. Ok?
Por isso que a gente está sempre falando, né, nessas frequências mais elevadas, de amor, de alegria. Mas por que isso? Porque quando eu falo de amor, quando eu falo de alegria, de gratidão, né, são as frequências que as pessoas deveriam vibrar mais. Porque se você está alegre, se você está feliz, se você está amando, dificilmente, né, você vai encontrar no seu dia a dia eventos para lhe deixar triste. Você vai encontrar no seu dia a dia eventos que lhe deixem a vibrar na culpa, no ódio. Não. Por quê? Porque você já está numa frequência muito elevada de consciência. Entendeu? Então não vai retornar às frequências baixas. Por isso que a gente precisa, né? A gente precisa escolher todos os dias. Eu digo muito isso aqui, né? Quando você acorda, antes de sair da cama, escolhe como vai ser seu dia. Escolhe que vibração você vai ter ao longo do dia. Porque quando você decide fazer algo, né, a sua mente inconsciente, que é a mente mais poderosa, ela vai lhe dar eventos, situações, para que isso retorne para você, né? A gente pensa de maneira consciente. Eu acordei. Como é que eu quero que seja meu dia? Já antes de sair da cama, tira 2 minutinhos, 3 minutinhos sequer, e faz uma análise de como você gostaria que seu dia fosse. Por quê? Porque isso é muito importante. Não deixe seu dia deixa a vida me levar, né? Não faz isso. E fica se observando ao longo do dia. O que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou pensando? Às vezes vai aparecer, sim, situações extremamente desafiadoras para você vibrar no ódio, para você vibrar na raiva. Mas não passa muito tempo nessas emoções. Sai. Faz alguma coisa. Vai ouvir uma música, assiste uma comédia. É fácil? Não, não é fácil, né? Eu digo isso porque eu também vibro, né? Eu também tenho meus momentos de baixa frequência. E sempre que aparece uma situação desafiadora para que a gente vibre numa frequência mais baixa, às vezes é um desafio sair daquilo ali. Né? Às vezes você realmente precisa estar muito consciente daquilo que você quer, porque senão você não sai. E aí você passa o dia todinho fazendo o quê? Vibrando na raiva, vibrando no ódio. Consequentemente, você vai atrair mais situações. Para quê? Para vibrar mais e mais ainda na raiva. Vai atrair situações para vibrar mais e mais ainda no ódio, na mágoa, no ressentimento. Então, analisa, né? Analisa o que você está pensando, o que você está sentindo. Por quê? Porque nós somos esses seres de vibração. Então, é como se tudo que estivesse saindo de mim estivesse me retornando. Por isso que a gente tem que estar sempre observando, né? Eu estou pensando o quê? Estou sentindo o quê? Qual é a frequência que eu estou emanando? Estou com raiva, mas o que foi que eu posso fazer para sair dessa raiva? Nem que seja esmurrar o travesseiro. Que a raiva passa e você volta ao seu estado normal, né? Então, é isso que a gente tem que fazer muitas vezes de maneira consciente. Vem um evento, a situação, né? E aí a gente tem que fazer de maneira consciente para sair, alguma coisa para sair dessa frequência baixa, né? A gente já falou aqui, para quem está assistindo pela primeira vez, tem muitas lives gravadas sobre as outras emoções. A gente vem falando de uma escala de emoções que são 17 emoções. A gente já está na 14ª. Então tem as outras emoções, elas estão todas gravadas aí no IGTV, né? Depois vocês podem procurar para assistir, quem se sentir interessado, para entender que muitas vezes você está vibrando na escala do medo, da angústia, da ansiedade, da tristeza. E aí quando a gente está tomada por esses sentimentos, vibrando nesses sentimentos, a gente só vai atrair, né, mais situações para
continuar vibrando. Por isso que de maneira consciente a gente precisa escolher em que frequência vibracional mudar. E a gente escolhe isso de maneira consciente. Quando a gente para de viver no piloto automático, a gente escolhe isso de maneira consciente. Por quê? Porque muitas vezes a gente está deixando a vida no automatismo. A gente não tem consciência daquilo que a gente está fazendo. Então escolha o que você vai sentir. Escolha seus pensamentos. Noélia, mas o pensamento vem, quando eu vejo já estou pensando. Sim, é assim mesmo. Só que ao invés de, por exemplo, ver um pensamento negativo, digamos, e ao invés de você ficar pensando, alimentando, criando situações para aquele pensamento negativo, conscientemente você já diga, opa, isso aqui não tá bom. Eu não vou permanecer aqui. Olha a diferença. E aí você sai desse pensamento. Daí a pouco vem outro. E aí mais, você vai, isso é um exercício, gente. É um exercício. Você tem que fazer isso diariamente. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem uma tendência a ir para o negativo. Nós, seres humanos, a gente tem uma mente que tem um viés cognitivo negativo. Se eu perguntar para vocês agora, quais são os seus pensamentos, seus sentimentos? E se vocês quiserem escrever no chat aí, né, o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo agora, muitas vezes você nem se deu conta do que está pensando, do que está sentindo. Olha como isso é grave. Só que você está emanando uma frequência. Você está enviando essa frequência. E o universo, ele responde através de frequência. Não é? Então vai retornar para você mais situações para que você permaneça nessa frequência. Por isso que é interessante a gente estar ciente daquilo que a gente está pensando, do que a gente está sentindo. Entendeu? Por quê? Porque a gente pode sim. Né? A gente pode sim escolher nossos pensamentos. Alguém está vibrando na gratidão, isso é maravilhoso. A gratidão é uma frequência muito elevada, muito elevada. Então, quando você vibra na gratidão, você tem mais motivos para agradecer. Vai aparecer mais motivos para você agradecer. Por isso que é tão bom a gente agradecer. Tão bom a gente estar na tranquilidade, né? Que nem a Gwen está falando aí. É muito bom a gente estar nessas frequências elevadas. Por isso que a gente precisa estar sempre consciente disso. Né? Por quê? Porque algumas experiências elas vêm e a gente não percebe exatamente, né? A pessoa está agradecendo porque está viva, está bem, está com saúde. A maioria das pessoas, elas estão com essas mesmas características. Está bem, está viva, né? Com saúde. Mas ela não para agradecer pela vida, que é um dom tão precioso. Ela não para agradecer pela família. Ela não para agradecer pelo lar, pela comida, pelo ar que respira. Né? Mas aí muitas vezes ela foca em quê? Naquilo que não deu certo. E aí começa a reclamar. E aí você vai atraindo mais situações para reclamar. As situações desafiadoras, elas aparecem na nossa vida, muitas vezes para nos dar um ensinamento. Muitas vezes a gente precisa tirar um aprendizado daquilo ali que apareceu. Por quê? Porque nós estamos aqui para crescer e para evoluir. Não é verdade? Então, quando essa situação desafiadora vem, o que é que eu posso fazer para resolver isso aqui? Que aprendizado eu tiro desse problema, desse desafio que apareceu? Entendeu? Então, a gente precisa analisar. Porque tem gente que passa pela dificuldade e não aprende nada. Por quê? Porque ela não se questionou. Então, em vez de você ficar aí perguntando por quê? Por que eu estou passando por isso? Né? Por que eu estou vivendo isso? Não, para quê? Para que essa situação veio? O que é que eu preciso aprender com isso? Por quê? Porque a vida é isso. Viver
é experienciar situações, sejam elas boas ou ruins. E é a gente que determina, muitas vezes, entendeu? Exatamente, hoje Deus me deu mais uma oportunidade, com certeza. Todo dia quando a gente acorda, quando a gente abre os olhos, a gente tem mais um motivo para agradecer. Opa, estou vivo, né? Então, mais um dia, mais uma chance que o Criador nos deu para realizar nossos sonhos, para ajustar aquilo que não está muito bem. Você pensa, nossa, isso aqui não está legal, o que é que eu posso fazer? E é mais um dia para isso, não é? Então, sempre que a gente experiencia essas situações, que elas nos aparecem, sejam elas boas ou ruins, a gente precisa o quê? Analisar. Por quê? Porque essas situações, elas não fazem com que a gente guarde emoções. E às vezes aquilo que a gente vai guardar, muitas vezes é uma mágoa, é um rancor, é um ressentimento, não é verdade? Mas aí é você que escolhe. Que emoção você quer guardar para a sua vida? Eu não sei se vocês conhecem pessoas rancorosas, aquelas pessoas assim que são bem ressentidas, né? Que elas dizem assim, mas não perdoo de jeito nenhum. Não perdoo. Mal sabe essa pessoa que o perdão, quando eu libero o perdão, a única pessoa beneficiada sou eu. Né? Então, quando essas pessoas que são bem rancorosas, cheias de ressentimento, se elas entendessem isso, tenho certeza que elas não liberavam, elas não ficavam presas a essa mágoa, esse ressentimento, já tinham liberado, né? Porque vibrar no ódio, no ressentimento, é como se eu estivesse tomando veneno esperando que o outro morresse. Mas vocês conhecem pessoas assim? Elas dizem que não perdoam de jeito nenhum. Né? Liberar pessoas, liberar perdão, a única beneficiada é você mesmo. E eu digo isso sempre. Quando eu vejo uma pessoa dizendo isso, né? Se eu tiver intimidade para chegar para ela e falar, digo, ó, perdoa. Ah, é porque você não sabe o que aconteceu. Eu digo, não precisa. Nem quero saber o que foi que aconteceu. Mas eu tenho certeza que se você perdoar, vai lhe fazer bem. Vai lhe fazer bem. Então, se você puder, vai fazendo exercício de perdão. Vai fazendo. Né? Mas aí tem pessoas que não querem perdoar de jeito nenhum. Sinto muito. Só lamento. Porque perdão, a culpa, a raiva, o ódio, né? Essa questão do ódio, da culpa, geralmente as pessoas que não conseguem perdoar, que vivem nessa frequência de muito baixa, não consegue perdoar, ir para um próximo nível, digamos assim, de consciência, é porque ela está vibrando no ódio. Né? Foi uma situação que desencadeou uma emoção de ódio há não sei quantos anos atrás, e a pessoa está até hoje vibrando na frequência desse ódio. E aí depois adoece, não sabe por quê. Né? A gente já falou aqui também da questão das emoções, né? As doenças que são desencadeadas a partir de emoções não tratadas. Emoções ruins, que elas estão no nosso corpo, né? A gente fica vibrando aquela emoção, a gente não trata e depois aparece uma doença. Porque a doença nada mais é do que o sintoma de uma emoção não tratada. Então, quase todas as doenças que a gente conhece, existe uma causa emocional por trás. Não é? Aí às vezes a pessoa não entende. Aí de repente desencadeia um câncer, um diabetes, e ela não entende o que está por trás daquilo ali. Aí vai no médico e trata o quê? O sintoma. A causa permanece. Porque quando a gente conseguir identificar a causa e tratar a causa, pode ter certeza que a cura vem. Né? Muita gente não entende isso. E aí fica lá vibrando, né? Então escolha hoje a vibrar em sentimentos bons, em emoções boas. Escolha amar, escolha perdoar,
escolho viver na alegria, né? Mesmo que as situações apareçam para lhe desafiar, lhe tirar de tempo, né? Porque às vezes acontece. Nós somos seres humanos e nós estamos vivendo nessa dimensão. Então, quando a gente está vivendo, enquanto a gente estiver vivendo nessa dimensão, a gente vai aparecer, né, esses desafios para a gente enfrentar. Mas escolha, né? Então, se eu escolho vibrar no amor, se eu escolho vibrar na gratidão, eu acabo transformando as situações que vêm para eu sentir ódio, né? Para eu sentir tristeza, eu vou acabar atraindo mais situações disso. Então eu escolho sempre a paz, sempre a alegria, sempre a gratidão. É muito bom a gente estar com o coração cheio de gratidão, a gente parar para agradecer a Deus, ao todo, né? Independente da sua fé, em que você acredita, mas independente de qualquer religião, eu acredito que existe um ser maior, um todo-poderoso, que na minha concepção é Deus, a sua, você, né, determina aí o que você acredita, mas a gente precisa, né, essa conexão. Por quê? Porque quando a gente entende que nós somos seres que estamos conectados com o todo, a gente começa a vibrar mais no amor, mais na alegria, mais na gratidão. A gente começa a fazer mais o bem. A gente faz o bem sem olhar quem. Não é verdade? Vocês conhecem, né? Essa frase, faça o bem sem olhar quem. Então, fazer o bem sem olhar quem é isso. É você fazer o bem, independente de a quem você faça, porque você já tem um entendimento de que aquilo que você faz retorna para você. Então, se eu faço o bem, vai me retornar o bem. Né? Então, a gente precisa pensar com o coração. A gente precisa pensar com essa questão quando eu digo pensar com o coração, é pensar no sentido de que vai mandar sentimentos bons. Né? Eu vou elevar a minha frequência vibracional. Por quê? Porque tudo está dentro de você. Aí você vai deixar fluir emoções boas ou emoções ruins. É uma escolha, é uma decisão. E a gente precisa estar o tempo todo. Muitas vezes estar o tempo todo. Né? O tempo todo vibrando. Então a gente precisa escolher. O que é que vocês escolhem para o dia de hoje? Que emoções vocês escolhem vibrar hoje? Então escolha de maneira consciente. O primeiro dia é difícil, o segundo dia também é difícil, aí depois vai se tornando mais fácil. Né? Por quê? Porque a gente já se permitiu a sentir, a gente já se permitiu a vibrar em frequências mais elevadas de maneira consciente. Eu não estou mais só repetindo um padrão, porque os nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles são padrões vibracionais. Né? Então, provavelmente você pense e sinta hoje 60% do que você pensou e do que você sentiu ontem. E aí, se você não sai desse piloto automático, você está o quê? Está só repetindo padrão. Né? Você está só repetindo padrão. Então, hoje, alguém colocou aqui, escolheu vibrar no amor, na paz, na alegria, na coragem. Então, se você escolhe isso de maneira consciente, por mais que se apresente situações desafiadoras, mas você sabe qual é o seu objetivo para aquele dia. Quando a Bíblia diz para cada dia ao seu próprio mal, é porque para cada dia vem uma situação e a gente resolve naquele dia. Então, até isso, né, a gente precisa ter consciência, ser ciente daquilo que vem para aquele dia. Então, é você que escolhe para hoje. Hoje eu escolho viver na alegria, no amor, viver na paz, né, no sentimento de gratidão. Então, se escolhe vibrar nessas frequências mais elevadas, né? Então a gente já deixa de agir por impulso, a gente já deixa de agir no medo
E é isso, vibrar no amor é isso, nesse amor incondicional, onde eu ajudo o outro. Onde aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro. Porque eu já entendi que o outro está conectado comigo. Que se eu estou conectada com Deus, que é uma centelha maior, né? Eu sou uma partícula do todo, a gente precisa entender isso. E vibrar no amor é isso, né? Nesse amor incondicional. E aí você pode estar pensando assim, sim, mas de repente eu fui atraída para assistir a live pelo tema, né? Que a gente ia falar de amor. Pode ser que você esteja pensando que era falar de amor romântico. Aquele amor da alma gêmea, né? E aí eu tenho uma dica para vocês. Se vocês querem encontrar o amor, né? Querem encontrar uma gêmea, vibrem no amor próprio. Emane amor. Por quê? Porque a frequência da alma gêmea também é amor, né? Amor próprio. Então, quando eu emano amor, eu atraio mais situações para viver o amor. Se você está pensando aí nessa questão do amor romântico, simples assim, né? Simples assim. Então, muitas vezes o relacionamento não dá certo porque você é uma pessoa que está emanando uma frequência de carência, uma frequência de rejeição. E aí você vai atrair o quê? Você vai atrair uma pessoa para lhe dar mais do mesmo. E aí o relacionamento não deu certo. Aí a pessoa entra num próximo relacionamento, não dá certo de novo. E aí ela vai e estabelece uma crença. Eu não tenho sorte no amor. Né? Logicamente ela não diz com esse tom de sorriso. É porque eu não tenho sorte, e não sei o quê, eu só nasci para sofrer. Vocês conhecem pessoas que dizem isso? E ela não entende que é uma vibração. Né? Ela não entende que é uma vibração. Que você atraiu aquele relacionamento. Então, se você tem a crença de não merecimento, uma crença de rejeição, muitas crenças limitantes que nos foram instaladas lá na infância, elas permanecem, né, nos dias atuais, nas nossas vidas. Então, a gente muitas vezes precisa. A gente já falou aqui sobre crença limitante, a gente já falou aqui sobre criança ferida. Para quem está chegando hoje aqui pela primeira vez, quando eu digo a gente, é porque eu faço esse projeto, né, em parceria com outra pessoa, que é a Bianca Bassanufo. Hoje ela não se fez presente. Aí sempre que eu vou falar alguma coisa, eu digo, a gente é porque eu estou me referindo a ela também. Né? Porque a gente está sempre juntas aqui. Entendeu? Então, é isso. Né? Vibrar na frequência do amor é você entender que você faz parte de um todo maior, e que esse todo é amor, e que se esse todo é amor, eu também preciso ser amor, e que a pessoa do lado não é só mais uma, ela está interconectada comigo. Por quê? Porque assim como a gente atrai situações para a nossa vida, a gente também atrai pessoas. Então a frequência que eu emano, ela vai voltar para mim em formas de situações, eventos ou também de pessoas. Entendeu? Pode ter certeza. Às vezes é uma pessoa que vai aparecer na sua vida, no seu dia, para lhe dar mais motivo de gratidão. Mas às vezes também pode aparecer uma pessoa no seu dia para lhe trazer mais raiva. Por quê? Porque era a frequência que você estava vibrando. Entendeu? Então, quando a gente entende isso, né, essa questão da frequência vibracional, eu estou emanando uma frequência de amor, de gratidão. Então vai voltar, não se preocupe, volta. Tudo aquilo que sai de você, volta. Por quê? Porque nós somos seres vibracionais. É como se nós fossemos anteninhas receptoras. A gente emite um sinal, mas esse sinal também volta. Né? Esse sinal também é captado por mim. Então pense. Né? Pense muito naquilo que você quer. Pense muito
naquilo que você está pensando, né? É pensar no que eu penso. E sempre lembre, né? Ainda falando dessa questão dos relacionamentos amorosos, sempre lembre que você só recebe do outro aquilo que você dá. Então, se você é uma pessoa que dá amor, você vai receber mais amor. Aí você também, pode ser que você esteja mas eu fiz de tudo, eu dei amor, dei carinho, dei atenção, e eu recebi o quê? Ingratidão. E aí você precisa fazer uma análise mais profunda, né? Porque para falar de relacionamentos amorosos, a gente precisaria de muitas outras lives, muitas outras. A gente tem uma live gravada já no IGTV sobre auto-amor, né? Porque a gente entende que quando eu me amo, quando eu me cuido, quando eu entendo o meu verdadeiro valor, né, eu vou atrair pessoas para que essas pessoas, elas me deem mais do mesmo. Então, se eu não estou vibrando no amor, de repente eu estou vibrando na escassez sentimental, se eu estou, de repente eu estou vibrando na, como é que eu posso dizer, na carência, na rejeição. Eu já fui abandonada uma vez e eu nunca perdoei. E eu estou lá o tempo todo ainda me lembrando dessa situação de abandono. O que é que vai acontecer? Você vai atrair uma pessoa para fazer o mesmo. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Ter muito cuidado mesmo. Né? Se você ainda não tem o amor que você gostaria de ter, é porque você não está sendo esse amor. Se você não está sendo amada como você gostaria de ser, é porque você não está se dando o amor que você merece. E amor conjugal é isso. O outro, quando ele vem para a nossa vida, né, a outra pessoa, ela vem para transbordar e não para preencher um vazio que você tem. Então resolve primeiro as suas emoções internas, ver essas lacunas, para poder você atrair a sua alma gêmea. Que a alma gêmea é isso, né? Não fica aí nessa, só romantizando as coisas, quando você está carregando um monte de emoção ruim. Então não tem como atrair, né? Então se você não se dá o amor que você quer, se você não tem amor próprio, se você não tem uma como é que eu posso dizer? Se você não sabe aquilo que você merece, as coisas ficam mais difíceis para atrair o príncipe encantado ou a princesa encantada, né? Por quê? Porque você vai atrair aquilo que está na mesma frequência vibracional que você. E às vezes, de acordo com os sentimentos que a gente está emanando, que está na nossa mesma frequência vibracional, não é o príncipe, é o sapo, né? E aí? Então a gente precisa ter cuidado, muito cuidado, entendeu? Eu fico louca quando eu vejo alguém, é porque eu não tenho sorte no amor, e a pessoa diz assim com tanta convicção de, meu Deus do céu, essa pessoa não sabe o que está dizendo. É porque eu só nasci para sofrer. De minha nossa, ela não entende, né? Ela tá lá fazendo de maneira inconsciente, ela tá lá só emanando, entendeu? Então era isso, né, que eu tinha para passar para vocês. Eu espero sinceramente que o que eu passei aqui tenha contribuído na sua vida de alguma forma, que isso faça diferença no seu dia, faça diferença na sua vida. E eu lhe convido para estar aqui amanhã, mais uma vez, né, que esse projeto se chama Lives na Madrugada. Então, de segunda a sexta, 3 horas da manhã, eu ou a Bianca, às vezes as duas, às vezes só uma, mas a gente tá aqui com esse compromisso, né? Porque esse projeto surgiu de uma pergunta: o que você está fazendo para ajudar as pessoas que estão hoje no lugar onde você já esteve um dia?
E por isso que ele surgiu para ser exatamente essa hora. Porque a gente já passou por processo de ansiedade, né, nunca, processo de depressão. Então, muitas vezes, a gente está aqui para quê? Para pessoas que não conseguiram dormir, né, que estão ansiosas, estão preocupadas, e elas ficam vagando na madrugada. E a gente está aqui para isso, né? Para falar de emoções, de sentimentos, porque eu entendo, eu acredito que o poder está em você, né? Então, gratidão, né, minha querida? Fiquem todos com Deus, sintam-se acolhidos e abraçados. E o convite fica para que vocês estejam presentes aqui mais uma vez, né? Se não pode estar ao vivo, depois vai lá. Sempre fica gravada as lives. Tem muitas lives já. Esse projeto tem mais de um mês. Então a gente está aqui todos os dias, de segunda a sexta. E sempre fica gravado os temas. Então vão lá, vejam outros temas que despertem interesse, né? Porque às vezes não dá para assistir tudo. E fiquem todos com Deus. Namastê, gratidão, que a sua semana seja de muita paz, que você escolha vibrar na alegria, no amor. E até amanhã.